Olá, tudo bem? Neste vídeo trazemos a importância da presença feminina na produção musical e como a cena cultural pode ser mais diversa, criativa e potente com as mulheres. E quem conversa conosco, trazendo sua vivência na música e na dança, é Angélica Ribeiro, vocalista da banda de rock Prima Dama. Além de cantora, Angélica é tecladista, compositora e produtora artística. É bailarina do Balé Gassemes e professora de jazz e pilates do Estúdio Libra. Angélica, seja muito bem-vinda, minha querida, ao nosso canal. Sinta-se em casa. Oi, obrigada por aceitar o nosso convite. Foi difícil, né? Conseguir horário no meio disso tudo que você falou, mas deu certo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É isso aí, deu certo sim. E então a gente agradece muito a sua participação. Mas eu agradeço o interesse também. Então, mas antes de iniciarmos esse nosso bate-papo sobre música, dança e rock and roll, eu quero fazer aquele pedido especial, mas muito especial mesmo. É, na realidade, um convite. Inscreva-se no nosso canal. É muito fácil, não custa nada, mas é fundamental para o nosso trabalho. E acione o sininho das notificações. Curta esse vídeo, pois a cada curtida o YouTube mostra para mais 5 pessoas e assim vamos gerando um engajamento tão necessário para o crescimento do nosso canal. Faça seus comentários, pois aqui também é seu lugar de fala. Siga o nosso perfil no Instagram, o endereço está aqui na tela. Obrigada, Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e ao Júnior Silveira e a Carla Gaspar, parcerias indispensáveis para a qualidade final do nosso trabalho. E vamos ao nosso bate-papo. O rock é um gênero musical predominantemente masculino, mas a presença feminina de diversas bandas traz ainda mais diversidade, vitalidade e inspiração a esse estilo musical marcado por fortes atitudes de ousadia, rebeldia e contestação. Então, Angélica, você acredita que essa força feminina na produção musical é um diferencial? Mas antes, conta como foi a sua jornada artística na música, a sua experiência como produtora musical, compartilha com a gente a sua trajetória, os desafios, os momentos marcantes da sua carreira. Afinal de contas, são 22 anos de Prima Dama, né? É um bom tempo de estrada percorrida. E como que você define a Prima Dama hoje na sua vida? E o nome da banda, como que surgiu? A gente também tem essa curiosidade. Então, conta pra gente aí qual é a sua trajetória aí na música, Angélica. Conta pra gente. Pode deixar. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser cantora, mas não fazia aula nem nada quando criança. E lá na escola técnica em 2003, onde eu estudava no ensino médio, eu tinha outros 3 amigos que eu percebi que eles tinham o mesmo gosto para música que eu. A gente se juntou e formou a banda The Hanks com outro baterista, que era amigo do Rogério, que é o vocalista e meu namorado. E aí, daí a gente foi crescendo, a gente já começou o primeiro ensaio com música autoral, e a gente começou a gravar. Quando a gente começou a gravar, eu percebi que eu tinha necessidade de melhorar a parte técnica, porque cantar, eu já cantava. Mas aí eu estudei, fiz a aula presencial, pesquisei muito online. E daí eu fui levando a banda para frente, tentando produzir o máximo possível. Nosso primeiro show já tinha música autoral, e a gente segue firme até hoje fazendo isso. E a banda, hoje em dia, é uma coisa extremamente importante na minha vida ainda. Eu tenho mais tempo de vida com a banda agora do que sem. Então, faz parte da minha vida, é uma coisa que eu não consigo me ver sem mesmo. E até fico meio emocionada de falar. Mesmo não sendo a minha fonte de renda principal, não é só um hobby, é muito mais especial que isso. E o nome da banda, né, a gente tinha começado como The Hanks, daí em 2020 a gente sentiu a necessidade de mudar, e eu sugeri para os meninos a Prima Dama. Tinha levado umas 5 sugestões,
porque 2 meninos que queriam trocar de nome, os outros 3 não. Aí eu era uma das 3 que não queria. Aí eles falaram, então, eu falei, vamos resolver então? Vamos mudar. Daí, eles tinham algum nome? Não. Aí eu fui, levei 5 opções, eles escolheram Prima Dama, e prima é porque é a primeira, né? Eu sou uma mulher na banda só, e dama porque a gente tem uma música que chama Rainha do Drama, e a gente quis colocar alguma coisa relacionada. E aí esse dama é pra mulher mesmo. Falou, quer que eu resolva? Vai rodar tudo no meu entorno. Então, mentira. E rock é muito importante para a mulher no rock, né? É muito importante para a cena regional, nacional, para qualquer cena cultural, né? Porque, na verdade, por ser um meio muito machista, a gente rompendo esses machismos que ainda acontecem, porque tem gente que acha que não acontece, acontece sim, tem vivências nesses 22 anos que confirmam que o machismo ainda existe e muito. A gente tendo nosso espaço de voz, a nossa possibilidade de mostrar as coisas que a gente pensa também, como a gente poderia mudar certas questões, eu acho isso de uma importância imensa. E eu sinto que, assim, que as pessoas podiam se unir um pouquinho mais. Eu sinto que tem mais bandas unidas no exterior do que aqui no Brasil, sabe? De juntar bandas com vocal feminino para fazer eventos. E é isso. Então, Angélica, a gente vai falar mais da sua carreira na música, mas a gente quer falar agora da questão da dança, como que ela está presente na sua vida, né? Mas como que apareceu a dança na sua vida? Ela complementou a sua carreira na música? Como a prática do balé se soma à sua produção musical? E o jazz, que também tem um lugar muito especial na sua vida profissional, te dando reconhecimento nesta área. São 7 anos realizando espetáculos de jazz e ressaltando que a Angélica é minha professora de jazz. Eu sou, Carla é minha bailarina. Ótima professora. Então, fala pra gente, como que é a dança na sua vida? Então, para não ser repetitiva, eu vou falar exatamente o que eu falo para todo mundo, que é muito engraçado que tem uma música do ABBA que começa falando que, assim, minha mãe dizia que eu cantei antes de falar e dancei antes de andar. A dança também veio muito naturalmente para mim. Eu não tive oportunidade de fazer aulas de dança quando criança, por N motivos. Não tive uma infância pobre, mas também meus pais direcionaram toda a verba que tinha para o estudo. Então, eu estudei em escola particular, tinha uma vida confortável, mas não sobrava para os extras. Então, eu dançava copiando de clipe, juntando as amigas na minha casa ou na casa delas para a gente coreografar, fazer muitas coisas assim por conta própria. Aí, um certo dia, eu conheci uma pessoa que entendia mais de dança, ela falou, isso daí é jazz. Eu falei, olha, tem nome o que eu faço. Aí eu comecei a procurar um pouco mais sobre, mas não cheguei a fazer curso. Entrei na faculdade de educação física, justamente porque eu queria trabalhar com dança, e fiquei numa particular aqui de Volta Redonda, porque eu não quis ir para fora para não abandonar a banda, que tinha 1 aninho de vida só. Eu falei, não vou sair daqui não, tô com a minha banda, arrumei um jeito de fazer educação física, porque eu sabia que eu ia conseguir trabalhar com dança também. E com a dança, eu fui começar mais tecnicamente mesmo, bem mais velha. Antes disso, eu comecei a dar aula de dança muito cedo, mas eu chamava literalmente de aula de dança. Eu não colocava modalidade, porque eu não tinha formação, e eu procuro ser muito correta com isso. E aí, lá, quando eu tinha quase 27 anos, em 2013, uma amiga minha, muito querida, Maria Carolina, que é lá do Balé Gacemes também, falou, não, começa, você vai conseguir. Aí, me empurrando mesmo. Eu comecei e fiquei, sei lá, 1, 2 meses com uma professora que me ensinou o básico do básico, numa turma mais iniciante, mas aí essa mesma amiga, Maria Carolina, falou, não, você consegue entrar no avançado, vem fazer aula com a gente. Fui fazer aula no Gacemes, né, fazendo com a turma avançada, saía todo dia chorando, porque imagina, eu iniciante no balé, não sabia quase nada. Eu tinha uma base sim, porque eu peguei algumas coisas na faculdade, mas não era estudo. Eu tinha um coreógrafo que trabalhou comigo, que hoje em dia ele é só cabeleireiro e maquiador, né? Tem um estúdio maravilhoso que Volta Redonda, o Cleiton.
ele me passou bases do balé. Mas, assim, fazer aula para valer, estudar, foi só nesse período, né? E aí, todo dia saía triste da vida, chorando, com autoestima, ó, porque as meninas todas no avançado, eu fazia aula com as professoras, com as meninas mais talentosas, e eu. Mas isso me deu uma coragem, uma força para eu tentar correr atrás e melhorar minha técnica. E quando eu fui ficando mais velha, um ano depois, na verdade, começou o contemporâneo de Gacés. Entrei. O meu professor de contemporâneo, Pepe Carvalho, que hoje em dia é o diretor lá do Balé Gacés, ele me indicou um curso de jazz. E aí, lá em 2015, que eu fiz meu primeiro curso de jazz. Em 2017, eu fiz o curso de aperfeiçoamento, né, profissionalizante, e aí eu comecei a chamar minhas aulas de aula de jazz. Ou seja, tudo bem tardio. Mas o foco faz toda a diferença, né, nessa história, né, Angélica? Uhum. Porque a gente está focado, a gente enfrenta as nossas limitações e supera as nossas limitações, não é, Angélica? Isso aí. Então, mas a gente quer saber mais, então, a gente sabe que você faz esse monte de atividades. Então, como que você concilia todas essas atividades em sua rotina, Angélica, como aluna de balé, produtora musical, produtora de espetáculo de dança, pois já começaram os preparativos para o próximo espetáculo de jazz. A Angélica já está todo vapor, né? Sim. E você é muito organizada, você se acha perfeccionista. Que qualidades são são suas aliadas nesse processo de criação e produção? A gente quer saber um pouquinho como que você dá conta, porque as mulheres, de modo geral, elas realmente fazem um monte de coisa, né? Mas a gente sempre troca essas figurinhas aqui para a gente saber qual que é o segredinho de dar conta de tudo, né? Eu acho que essas qualidades que você citou, eu me identifico muito com elas mesmo. Porque eu sou extremamente organizada para realizar todas essas coisas. Eu tenho os meus horários certinhos. Eu evito faltar qualquer evento que seja trabalho dando aula, seja aula de balé, qualquer aula que eu faço. A minha professora, minha primeira professora de balé, né, a Isabel, saudosa Isabel, ela falava que se eu faltasse sem avisar, alguma coisa gravíssima tinha acontecido, porque se eu faltasse, eu chegava atrasada e avisava, porque eu cheguei atrasada. Eu não falto, quase nunca. E eu sou muito dedicada. Eu procuro melhorar por fora, tanto na música quanto na dança, como professora. Eu procuro formas de me organizar mais do que eu já sou organizada, não me considero muito organizada. E eu procuro planner, procuro várias maneiras de fazer meus cronogramas. Escrevo coreografia, na música a gente também agenda tudo por datas direitinho. Eu me considero perfeccionista, sim, e essa foi uma das coisas que me atrapalhou, me ajuda muito, porém me atrapalhou na questão do balé. Porque até eu entender que agora eu danço porque eu amo, porque eu preciso de dançar, eu me cobrei demais. Porque eu queria chegar na perfeição. E, gente, não tem. Não tem como, né? E tem como melhorar muito. Nossa, não tem nem comparação eu dançando hoje em dia com o que eu dançava em casa sozinha, né? Mas, então, o perfeccionismo, ele puxa um pouquinho para os dois lados, né? E eu acho que eu sou muito dedicada. Além de organizada e perfeccionista, né, que é uma qualidade e um defeito ao mesmo tempo, eu me considero extremamente dedicada e estudiosa. Muito. Para qualquer coisa que eu vou fazer, eu me dedico demais. Eu dou meu 100% para entregar o melhor que eu consigo. E aí eu vou estudando, vou tentando evoluir para entregar sempre mais para todas as coisas que eu faço. Cansativo. Porém, hoje em dia eu ainda consegui estruturar a minha vida para ter alguns horáriozinhos de descanso em cada dia. Quando chega a época de espetáculo, eu já fico mais atolada e não consigo tanto, né? Mas no decorrer do ano, eu tento manter meus horários de descanso bem regradinhos, porque férias eu não tenho, né? Só recesso. Então, é preciso descansar para a gente reabastecer, né?
recarregar as baterias, senão a gente também não aguenta, né, Angélica? Então, é importante, dentro das nossas atividades, a gente tem que colocar esse espaço aí de descanso mesmo, senão... Com certeza. E até a saúde mental também, né, precisa estar em dia, né? Nossa, muito! Eu trabalho o tempo inteiro nisso. É verdade. Porque não é só saúde física, né? Tem que ter saúde mental, porque é muito mental também esse trabalho, né, Angélica? É muito demais. Mental. Não é só físico, é a questão de você trabalhar com o corpo, ou você trabalhar com a criatividade, é muito mental. Tudo isso é muito mental, né? Então precisa desse descanso, sim. E a gente quer voltar a falar da música, o Angélica, então, que é o tópico aqui mais forte do nosso bate-papo, que qual é a importância da presença feminina em uma banda de rock, que historicamente é um espaço masculino, embora a história conta que quem inventou o rock foi uma mulher. Sister Rosetta Tarpe inspirou Elvis Presley, né? Aí a gente sabe dessa história aí, e é onde tudo começa, né? Então, ou seja, a mulher traz essa capacidade de promover diversidade e evolução na música, né? E quais são os desafios? Você falou um pouco no início da questão que ainda existe o machismo, existe, de repente, até uma competição entre, né, as mulheres, que a gente meio que combate isso, sabe? A gente tem que ter a união, né? Então, quais os desafios das mulheres na cena musical do rock? Como vocalistas femininas à frente das bandas contribuem para quebrar barreiras, desafiar padrões, né? Então, é assim que a gente se une, né? E se você se inspira em alguma dessas grandes cantoras, sejam elas estrangeiras ou brasileiras, né? Então, conta um pouco dessa força feminina mesmo nessa cena do rock, que é tão marcado pela presença masculina, em questão de atitude. Fala um pouco pra gente nisso, Angélica. Então, existe sim um machismo tradicional e um machismo estrutural. Quando eu digo estrutural, é porque existe essa competição. Tem muito essa questão de não, eu tenho que ter todo o espaço desse local para mim. Se eu estou cantando, não quero nenhuma mulher que cante a mesma coisa que eu em volta. Ou então, começa um comparativo desnecessário. Porque às vezes a gente tem muitas bandas de vocal masculino tocando a mesma coisa e ninguém reclama. Agora, se é mulher, normalmente tem que ter uma só. Já aconteceu com a gente de eu chegar em casa de show e falar, a gente queria tocar aí, vender o nosso produto, né? Isso lá no início. Produto que eu digo porque não deixa de ser um produto, né? Porque para mim não é só arte. Mas, e eu ouvi dos donos desse local a frase, não, mas a gente já tem certa banda que faz o vocal feminino, faz esse estilo já. E não era tão parecido. Eles focavam muito mais no nacional. Essa banda até tá bem mais parada hoje em dia, faz pouquíssima coisa. E o nosso é voltado mais pro internacional. Tem muita música internacional dos outros que a gente toca. E pro autoral também, apesar da gente tocar músicas nacionais também. Eram repertórios que não se cruzavam 100%. Mas já tinha uma vocalista feminina, não queriam que a gente estivesse em certos locais. Teve uma outra casa que a gente soube que um dos caras envolvidos dessa banda não quis que a gente tocasse lá, apesar da gente ter feito 2 shows incríveis nessa casa, porque só podia ter uma banda de mulher tocando lá. Literalmente isso. Aí tem caso de cantora que pega implicância, e aí quando volta pro machismo mesmo, sem ser o estrutural, porque isso tudo que eu falei eu acho que é o estrutural. Esse é machismo mesmo, né? Só que talvez as pessoas achem que não seja. Por exemplo, tem um festival, alguma coisa assim. E tem várias bandas masculinas, como eu disse, tocando a mesma coisa. Aí, se já tem um vocal feminino, precisa pôr mais outro, não. A gente ainda vê muitos festivais com várias bandas masculinas, nenhuma ou uma feminina, na verdade.
E, como eu falei, repertórios que se cruzam entre essas bandas. E a gente tem que ser uma só de cada vez. E envolve vários aspectos nisso também, né? Dependendo do seu posicionamento em diversas questões, você ganha ou perde espaço, né? No caso, eu perdi um bocado. Mas, além desse machismo, tem essas dificuldades, né, dos comparativos, e a gente vai enfrentando de frente. Podia ser mais parecido com o que eu vejo muito em bandas grandes internacionais. Eu não vejo bandas grandes femininas aqui fazendo o mesmo movimento também. Grandes, que eu digo, mídia nacional ou internacional. As internacionais, eu vejo elas promovendo festivais de música e turnês com 3, 4 bandas femininas grandes juntas. Aqui eu não vejo isso. Entendeu? Então é uma questão. E a produção das mulheres traz um ganho enorme, porque você se posiciona, você traz vitalidade, como a gente já falou, né? A gente sabe que o potencial das mulheres na produção cultural é muito grande. Então, é preciso ter, sim, esse espaço. Esse espaço tem que ser conquistado, né, Angélica? Não adianta. Com certeza. A gente tem que conquistar, tem que... batendo cabeça, mas seguindo em frente. Mas o foco, né? O foco faz a gente chegar lá. Então, mas agora nós vamos assistir um pouco de Primadama. Segue o clipe da música Sem Recomeço, do álbum Corda Bamba. Então, um pouquinho de Primadama para vocês. Segue o vídeo. Sem
Nossa, Angélica, que lindo, que maravilhoso, que talento. É mesmo de arrepiar, é mesmo de arrepiar, é maravilhoso. Quanto talento, né? Junto ali, você, toda a banda, é maravilhoso, tá? E neste clipe participam com você bailarinos, né? E você também está dançando lindamente. E é onde se misturam a Angélica cantora e bailarina. É uma misturinha perfeita? É um pouco por aí, não é isso, Angélica? Nossa, pra mim é a perfeição. Tudo que eu posso enfiar a dança nas coisas da primadama, eu tô colocando e os meninos embarcam em todas as minhas loucuras, né? Normalmente sou eu que levo as ideias de conceitos artísticos mesmo. E eles sempre topam, adoram. Esse clipe é o nosso mais recente, né? Que fecha o álbum Corda Bamba. E aí foi uma delícia de gravar, porque a gente gravou no Teatro Gacemes, que é praticamente a nossa casa, onde a gente dança. E eu que coreografei também. E aí tem a minha irmã dançando, que é bailarina de jazz, tem bailarinos gacemes. Foi uma delícia. A gente ama esse clipe, é um dos que eu mais gosto, assim. Os que tem dança são basicamente os que eu mais gosto. E aí é isso. Bacana, muito bonito mesmo, muito bonito. Obrigada. Então vamos falar um pouco mais da arte, né, Angélica? Para você, a arte, principalmente a dança e a música, que é mais o seu forte, são instrumentos de transformação social. A gente sempre traz aqui para o nosso bate-papo a importância, a reflexão de fazer diferença. A gente sempre traz. Então, o artista deve ter esse papel de estimular o pensamento crítico sobre a sociedade, mas a gente quer saber também, em relação à primadama, quais são os seus objetivos, a médio, a longo prazo, a agenda da banda atual. Mas antes, a gente quer ouvir um pouco o que você pensa a respeito do papel do artista nessa sociedade que traz tantas coisas, como você colocou, tem o racismo, tem vários preconceitos, tem o etarismo, a questão de vários conceitos em relação à própria mulher. O que você pensa? Qual é a força do artista nessa transformação? Eu acho que é uma das principais fontes de mudança nessas falhas que a gente tem na nossa sociedade. É nítido, como eu sou professora também, você percebe nitidamente a diferença de meninas que fazem aula de dança, e eu digo uma diferença na disciplina, na vontade de aprender, de se organizar, na responsabilidade. Enfim, são inúmeras coisas que eu consigo ver sendo construídas e melhoradas a partir do artístico, né? Desenvolve criatividade, enfim, são tantos benefícios. E eu acho que a gente consegue mostrar que todo mundo tem alguma importância, que é todo mundo igual, que não é para existir, a gente precisa de equidade. Então, a arte, eu acho que promove muito isso, de tentar colocar todo mundo junto, fazendo a mesma coisa. Mesmo que não aconteça às vezes, como eu já citei, né, os problemas, a gente continua lutando para que isso aconteça eventualmente e que melhore, né? E eu consigo ver muita diferença de quem é artista para quem não é. Tem muita gente que não diz que eu pareço ter a idade que eu tenho e que eu pareço mais nova, né? Não que isso vai influenciar alguma coisa, mas eu acho que esse vigor, essa vontade de continuar produzindo tem a ver muito com a parte artística mesmo. As minhas amigas bailarinas e os meus amigos músicos que não foram por caminhos tortuosos, todos parecem ter menos idade do que eles têm. Mas no sentido de vigor mesmo, sabe? De a pele tá boa. Eu acho que muita arte ajuda em tanta coisa. E a banda, a dança, são coisas... Eu percebo isso em mim também, sabe? Eu acho que essa minha parte de organização, criatividade, vieram muito da parte artística também. Você vê em comunidades que têm projetos de dança, de música, as crianças são dedicadas, elas não vão para caminhos errados. Normalmente você vê a arte como uma fonte de crescimento, de saída de situações precárias, enfim. É muito bom mesmo, não tem como. E a banda tá bem, eu quero que a gente continue fazendo o que a gente sempre fez,
reproduzindo, a gente já vai fechar esse ciclo do álbum Corda Bamba, e se planejar para fazer outras coisas, outras músicas novas, quem sabe. A agenda, a gente provavelmente vai tocar mês que vem na Raiz, que é uma casa que tem aberto muito espaço para gente. E tem algumas coisas por vir, mas eu não posso dar nada definido de data ainda. É isso aí. Eu só queria acrescentar, em relação ao seu trabalho, Angélica, o trabalho da Angélica, que a gente está mais perto juntas, como que ela promove a diversidade. Isso aí é muito bacana. A gente ali participando da produção do espetáculo de jazz, a gente vê como ela acolhe essa diversidade. Isso aí eu acho que faz uma grande diferença, né? Trabalha a nossa autoestima, trabalha o nosso potencial, que a gente é capaz. Então, eu acho muito legal promover essa diversidade ali com os alunos, as alunas, muito legal. Angélica... Na minha cabeça, a arte é isso. Mas né? É isso aí, é trazer essa união, essa equidade, e cada um é um individual que vai acrescentar para o coletivo. Isso é muito bacana, né? Muito legal. Angélica, muitíssimo obrigada. Foi uma delícia, muito bom esse nosso papo. Eu sabia que ia ser bom mesmo, né? Você é uma pessoa assim, muito iluminada, que tem uma energia muito boa, muito para cima, assim, muito alto astral. Então, muito obrigada e salve, salve o rock and roll, Angélica. Sim, isso aí, eu que agradeço, estou muito feliz da gente ter conseguido fazer, porque a gente está lutando por isso há muito tempo. É verdade. De casar as agendas, mas eu adorei, as perguntas são muito importantes, né? Eu considero tudo bem legal de outras pessoas ouvirem, e eu espero que vocês tenham muito mais sucesso. Muito obrigada. A gente deseja o mesmo para você no seu trabalho, no seu trabalho na música, na dança, né? Vida longa, prima dama, né? E vida longa ao canal Atenção Difusa também. A gente está aqui exatamente para fazer essa parceria com essas vozes femininas tão potentes. Obrigada. Vocês podem conferir aí os contatos da Angélica, de suas redes sociais também, na tela aqui, né, embaixo. Vocês podem conferir, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho da Angélica, da banda. Vocês podem conferir também esses contatos aí. É isso aí. E se você gostou, curta e compartilhe esse conteúdo incrível para mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal e venha fazer parte do nosso universo. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!